Olá, começa agora mais um Beneficência na TV e no programa de hoje a gente continua falando sobre ele, o Covid-19. E lembrando que tanto eu quanto o Leandro Câmara, nós estamos tomando todos os cuidados devidos com a higienização, tanto nossa como os cuidados que a gente tem aqui com os nossos entrevistados. No programa de hoje a gente vai falar com um dos diretores técnicos, um dos responsáveis técnicos do pronto-socorro aqui da Beneficência Portuguesa, sobre os sintomas e sobre o porquê realmente de ficar em casa e quando procurar um pronto-socorro. Mais uma ação da Beneficência Portuguesa na humanização, dessa vez o Café do Presidente é aqui mesmo, mas como será? É um café virtual. No programa de hoje você vai conferir então como foi feito esse café virtual aqui na Beneficência Portuguesa. Tem ainda a higienização de todos os corredores, das paredes dos corredores, das áreas externas e internas aqui do hospital. E para finalizar, aquela polêmica, afinal, os nossos pets, eles transmitem? Eles podem ser portadores ou transmissores do Covid-19? Eu converso com o veterinário Eduardo Filetti, que vai tirar todas as dúvidas. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Muito se fala nos sintomas de tosse, de garganta, de febre, mas enfim, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre os sintomas e quando procurar um pronto-socorro para saber se você está com o Covid ou não. Eu converso agora com um dos responsáveis técnicos do pronto-socorro aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. José Luiz Vasques. Lembrando que nós estamos sem máscaras, porque nós estamos mantendo a distância de 2 metros, por isso nós podemos fazer a entrevista sem máscara. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Doutor, como é que tá? O senhor está dentro de um pronto-socorro diariamente. A gente ouve nas redes sociais, os hospitais são cheios, não, os hospitais estão vazios. Qual é o cenário hoje do pronto-socorro aqui da Beneficência? Então, eu posso te responder porque é o ambiente em que trabalho o pronto-socorro e posso te falar algumas coisas também de outros hospitais, embora eu não trabalhe neles, porque a gente conversa com outros colegas, né? E é uma informação que a gente tem comentado muito, que é o fato de que a gente às vezes pergunta aonde estão os pacientes. Respondendo diretamente à tua dúvida, os PS andam vazios. Sim, é uma realidade para nós. E não só o da Beneficência Portuguesa. Casa de Saúde, Frei Galvão, São Lucas, APAS, é uma realidade, você tem razão. Os pronto-socorros estão vazios. Eu atribuo isso talvez a 2 principais motivações. Primeira delas, que a mídia tem feito o seu papel e cumprido esse papel adequadamente, que informar a população da forma adequada e as pessoas bem informadas talvez não estejam vindo procurar o pronto-socorro tão alienadamente. Talvez venham quando verdadeiramente, com a orientação prévia que receberam, sintam a necessidade de tirar a dúvida se o que tem como informação procede ou não. Segundo motivo, talvez ainda, mesmo bem orientados, uma grande parcela da população ainda tem muito medo e pensa corretamente, que neste momento vir um pronto-socorro não seja um bom lugar por conta da probabilidade e da possibilidade de um contágio. Agora, doutor, a gente está acompanhando também os casos. Já passamos de 400 casos só aqui em Santos, onde esses pacientes muitos deles estão em hospitais, em UTIs, outros em enfermarias. A gente também não pode esquecer que os hospitais não estão abertos somente para pacientes do Covid-19, e sim outros pacientes também. Então, a dúvida, eu acho que a maior questão que está acontecendo é assim, as pessoas estão conscientes de que só deve procurar o pronto-socorro realmente se sentir aqueles sintomas principais e mais agravantes do Covid. É isso mesmo, doutor? Exatamente. As pessoas, como disse previamente, estão sendo muito bem orientadas pela mídia no geral, que só devem vir a um pronto-socorro se os sinais e sintomas que são descritos nessas informações estão presentes. Necessariamente um estado febril, necessariamente um desconforto respiratório, necessariamente uma dor no corpo, uma tosse,
uma dor de garganta. Se esses sintomas se transformarem em algo que elas não consigam entender, que estão tomando a medicação de praxe em casa e não estão conseguindo o controle adequado, óbvio que essas pessoas preventivamente devem vir ao pronto-socorro para que se possa tirar essa dúvida se elas são portadoras ou não do vírus do Covid-19. Agora, doutor, também outra questão que a gente vê muito discutida nas redes sociais e que muitas pessoas estão sendo contra, que na verdade eu acho que está mais uma briga de uma questão política do que uma questão de um Covid que é muito mais sério. Mas tirando esse lado, muitas pessoas não estão aceitando o fato dos nossos governantes estarem pedindo para se ficar em casa, esse isolamento social, né? É necessário mesmo? E esse isolamento é o que está fazendo com que os prontos-socorros, como o senhor falou, estejam mais vazios? Com certeza, o melhor medicamento para esta pandemia que estamos atravessando, sem dúvida, é o isolamento social. Porque temos, infelizmente, muitos casos assintomáticos, porque o período de reprodução do vírus, ele é bastante longo. Então, esses portadores assintomáticos ainda circulam entre nós um grande número. Então, os portadores assintomáticos passam a ser um vetor de transmissibilidade que evoluem de uma maneira inadequada se não estiverem dentro das suas residências fazendo isolamento social. Resumindo, quanto menos contato com as pessoas, menor a probabilidade de você contagiar-se ou contagiar neste período assintomático, enquanto a doença não se transformar em algo que se possa observar, como por exemplo um estado febril, uma tosse, uma dor de garganta, um desconforto respiratório. O isolamento social serve para isso, para que você não contamine e nem que você seja contaminado por essa porção assintomática dos pacientes. Pelos relatos teóricos, disse que 80% da população vai adquirir o vírus e vai desenvolvê-los nas suas mais diferentes nuances. A mais leve, como um estado gripal, a mais grave, que pode levar a pessoa para a UTI, para ser entubada por conta do desconforto respiratório intenso. Importante também dizer, você citou no início de uma pergunta que você me fez, quando que a pessoa deve vir ao pronto-socorro se não estiver com a dúvida se é um Covid-19? Nós aqui na Beneficência pensamos nisso. E o que fizemos? Quando você chega no pronto-socorro da Beneficência Portuguesa, você passa por uma triagem. Triagem essa feita por um enfermeiro. Esse enfermeiro aplica em você um protocolo da Secretaria da Saúde e neste protocolo, após responder algumas questões, você é positivado para suspeita de Covid-19 ou você é negativado. Se você for negativado, você vai para a porta de pronto-socorro, que a gente chama de porta de pronto-socorro 1, que é o pronto-socorro que já existia. Se você for positivado, você vai para a porta do pronto-socorro 2, que é a entrada do pronto-socorro nova por conta desta pandemia, onde a suspeita de Covid-19 é absolutamente isolada do resto do pronto-socorro, para que as pessoas que precisam procurar o pronto-socorro porque não estão com Covid-19 e sim outros sintomas, não sejam de forma nenhuma contaminadas com a possibilidade do contato com alguém que esteja com essa suspeita. Então isso é uma coisa que a Beneficência pensou com carinho, para que as pessoas não tivessem o receio de vir procurar o pronto-socorro quando o motivo da vinda é um outro problema de saúde que não tem nada a ver com a pandemia. Agora, doutor, a pessoa está em casa. Agora, como falou, mudança de temperatura. Comecei com uma dorzinha de garganta, aquela garganta arranhando, um pouquinho de coriza. Tem alguns sintomas que aparentemente pode ser o resfriado ou uma gripe. O que tomar? Que medicamento? Porque as pessoas têm a mania de se medicarem. Mas para não ir no pronto-socorro, o que fazer em casa? Que medicamento que elas podem estar tomando? A princípio, tratar como você sempre tratou de outras gripes que você tenha tido ao longo da sua vida. Tem uma brincadeira antiga que diz que estado gripal dura, se você não tratar, 7 dias. E se você tratar, dura uma semana. Ou seja,
o mesmo. O que você trata de um estado gripal são os sintomas, porque é um vírus e o vírus tem que seguir o seu ciclo dentro do teu corpo. Agora, existe o bom senso. Se você tem um estado febril leve, está com uma dorzinha de garganta, está com uma dor de cabeça, está com mal-estar e você acha que o que você tem é um estado gripal, óbvio que na condição que estamos, você não vai se pôr a tomar Novalgina em casa 3, 4 dias, vendo que a sua febre persiste. A condição de momento é outra. Você tomou a primeira dose, baixou sua febre, mas o seu mal-estar, o seu desconforto respiratório, a sua dor de cabeça, a sua dor no corpo não melhorou. Óbvio que você tem que procurar um hospital na intenção de que alguém te ajude a elucidar melhor esse estado gripal, porque pode não ser só um estado gripal, pode ser alguma coisa um pouco além, porque a condição do momento que vivemos implica a necessidade de que a gente tenha esse tipo de cuidado. Todos nós estamos aprendendo com essa pandemia. É uma doença que já existia, o coronavírus não é uma novidade, mas essa mutação do coronavírus, sim. Então, todos nós estamos aprendendo, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista de tratamento. Eu já vi casos aqui na porta da Beneficência de pessoas que os sintomas eram uma fraqueza e uma dor muscular muito grande. Nada de desconforto respiratório e nada de febre. Já vi pessoas que chegam aqui com uma diarreia. Nada de febre, nada de desconforto respiratório. Relata uma dor nas costas. Aí você vai fazer os exames de imagem e de laboratório e você descobre que a pessoa sim é uma grande suspeita de coronavírus positivo por conta da imagem radiológica. Então os sintomas são adversos. Isso de desconforto respiratório e febre somente ao longo desses dias que nós estamos cursando com essa pandemia, ela nos provou que não é bem assim. Que cuidados vocês médicos estão tendo lá? Porque vocês estão lidando o dia inteiro, o dia a dia, com pacientes suspeitos, mas também confirmados. Quais são os cuidados que vocês estão tendo dentro do pronto-socorro? Por exemplo, essa roupa que eu estou, eu não entro no pronto-socorro com ela. Eu troco a roupa, coloco a roupa do centro cirúrgico, aquele pijamão de centro cirúrgico, gorro, máscara, a máscara de centro cirúrgico, se for apenas circular, se for fazer algum procedimento com algum paciente, coloco a N95, não entro em casa com a minha roupa, não entro em casa com os sapatos, vou tocar no paciente por prevenção, calço uma luva, álcool gel nas mãos a todo instante, lavar com água e sabão a todo instante, estamos utilizando a informação de que se você estiver tossindo, mesmo que você não tenha nenhum outro sintoma associado, uma máscara para prevenção no momento de você tossir, não atingir ninguém com as partículas. E eu aqui te agradeço mais uma vez o convite. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, já que o senhor falou de máscara. Agora, até algumas semanas atrás, uma semana atrás, não era para usar máscara. Até mesmo, nós mesmos gravamos aqui na Beneficência, mostramos a oficina de máscara e eu mesmo ainda falei e repetimos com o profissional de saúde para não usar máscara somente as pessoas que fossem sintomáticas, né, que tivessem os sintomas. Hoje, o ministro da Saúde já mudou e pediu para que todo mundo use. Afinal, o fato de eu sair de máscara, eu estou me protegendo ou somente protegendo o próximo? Isso é um assunto muito delicado e muito controverso. Realmente havia indicativa de não se usar máscara, mas agora, por conta da situação, da dificuldade em ter encontro a essas máscaras. Ontem, por exemplo, vi uma reportagem dizendo que quem tiver comprado muita máscara na intenção de usar domiciliarmente para sair na rua, que fizesse uma doação para o hospital, porque o hospital sim precisa e está muito difícil de encontrá-la. Eu, particularmente, ao sair na rua, eu uso a máscara, por conta de ir a um supermercado, você não sabe quem está passando do seu lado. Você vai numa farmácia, eu não sei quem está do meu lado. Então, eu particularmente boto a máscara, por prevenção para mim. Eu não Mas estou então, de certa forma, ela também nos protege? Nos protege, de certa forma, sim. Mas isso talvez seja uma opinião muito mais particular minha do que algo embasado em algo de ordem técnica.
Porque eu vi a reportagem do ministro dizendo que agora todo mundo, ao andar até na rua, tem que usar a máscara. Eu não sei esse tipo de informação que problemas podem trazer, porque já está difícil máscara para dentro dos hospitais, onde elas devem verdadeiramente ser usadas, o que dirá se a população em geral colocar como meta também usar máscara na rua. Aí eu não sei. Fazendo de tecido para usar? Aí eu não sei como é que a coisa pode evoluir no sentido de ter-se acesso a essas máscaras, né? Então, se eu puder dar um conselho, fique em casa. Com certeza é a melhor medicação, o isolamento social. Tá certo, doutor, tá dado o recado. Tá aí, fique em casa. E por falar em ficar em casa, aqui na Beneficência a gente tem, entre várias ações da humanização, o Café com o Presidente. Mas por conta do Covid, esse café não está podendo ser realizado na casa dos pacientes. Então, a Beneficência encontrou uma alternativa. Por que não, em meio a tanta tecnologia, em tantas redes sociais, a gente não fazer um café virtual? Você vai conferir agora como é que foi o Café com o Presidente virtual, realizado aqui na Beneficência Portuguesa com o nosso presidente Ademir Pestana. Em época de isolamento social, a tecnologia permite entrar na casa das pessoas sem o risco de contágio. O Café com o Presidente, agora virtual, foi a forma encontrada pela Beneficência Portuguesa de dar continuidade a esses encontros. A visita de número 226 contou com a participação de integrante da ONG Tchau Dodói e também do vice-presidente da Beneficência Portuguesa e aquele cafezinho gostoso. Então, a gente na Beneficência, com essa crise, né, às vezes a crise vem para nos ensinar, né? E a gente não pode falar que é uma oportunidade porque muitas pessoas aí estão com sérios problemas de vida. Mas essa crise ensina, né? Ensina a criatividade, quando falta alguma coisa, né? Como uma família, um chefe de família, quando às vezes ele não tem o que colocar em casa, com certeza ele faz um feijão só, mas um pouquinho reforçado, para que a família possa, no mínimo, ter o básico, né? E a Beneficência sempre demonstrou isso ao longo dos seus 160 anos, que é a solidariedade, a benemerência, a ajuda ao próximo. A Beneficência nasceu para isso e ela não pode perder, né? Ela não pode perder esse legado que os portugueses trouxeram para o Brasil. E o Café com o Presidente, né, que sou eu, presidente da Beneficência Portuguesa, foi criado dessa forma, nas visitas aos leitos, né, que eu vou aos leitos conversar com as pessoas, e uma delas me convidou para tomar um café em casa, pelo carinho de eu ter ido no quarto visitá-la e tal. Eu acabei indo em casa, fui bem recebida, e a nossa equipe de humanização, que é comandada aqui pela Paula, trouxe isso como uma inovação para a instituição, é uma característica para a instituição, né? Até hoje temos até uma música da Beneficência Portuguesa que está aí no nosso Face, se a pessoa entrar e procurar, vai ver uma música linda, uma letra linda, muito bonito. E o Café com o Presidente é isso, é ver o paciente, não o paciente, ver a pessoa. Deixa o paciente e o médico ver, mas as enfermeiras, a equipe de administração vê essa pessoa, não como doente, mas como um paciente e pessoa. E é isso que se resume ao carinho, admiração, olhar nos olhos, era tocar nas pessoas. Hoje a gente não pode tocar, por isso que a gente criou essa outra alternativa. E com a vinda aí do coronavírus, né, o recuo social, né, as pessoas têm que ficar nas suas casas, se veio a nova ideia que foi a visita online, né, a visita por vídeo. As pessoas têm também ficado muito felizes com isso. A gente mantém o mesmo tom de conversa, né? Uma conversa assim caseira, familiar, a gente continua desta mesma maneira e as pessoas gostam muito e respondem prontamente isso. Isso demonstra a satisfação. Então é uma coisa muito boa. Eu acho que depois do coronavírus o mundo muda. E essa humanização a gente já percebia que as pessoas necessitam de mais atenção, mais carinho, mais diálogo, né? Um pouco menos de televisão, mais uma conversa. É isso que nós queremos, um mundo mais solidário, mais humano,
mais humano mesmo. E olha, quem está em casa, continue em casa ainda, não saia, obedeça às autoridades, né? Sem pânico, né? Porque a gente está aqui no hospital preparado se alguma coisa acontecer para atender vocês. A gente está fazendo a nossa parte aqui. Vocês fiquem nas suas casas aí até a liberação agora, acho que do dia 20, dia 22, o prefeito já libera as pessoas, o comércio, e a gente vai retomando as atividades futuramente com um novo pensamento, tenho absoluta certeza. A beneficência pensando sempre no bem-estar e nos cuidados, não só com os pacientes, mas também com seus colaboradores e até mesmo as pessoas que precisam transitar no hospital, começou essa semana a higienização de todas as paredes, de todos os corredores das áreas externas e internas aqui do hospital. Eu converso com ela, que é gerente administrativa, a Karina Scaraboto. Karina, começou uma nova higienização, vocês já faziam isso em alas mais críticas e agora está fazendo nos corredores também, com maior circulação? Agora foi expandida através dessa pulverização, né, na parte externa. Já era utilizado esse germicida de alta potência e de baixa toxicidade nas áreas críticas e agora está sendo usado também nas áreas externas do hospital, os corredores que dão acesso à administração, ao pronto-socorro, à cantina, enfim, todos os corredores da parte interna e externa do hospital. É um germicida de alta potência, ele tem uma duração nas superfícies de 24 horas e a gente vai aplicá-lo com uma periodicidade para conferir essa segurança no ambiente. Agora, Karina, por que de fazer nas áreas externas? Como eu falei no início da gravação, vocês já faziam isso nas áreas mais críticas, centro cirúrgico, nas alas dos pacientes. E agora na parte externa, quer dizer que o vírus ele pode ficar na parede? De repente você está passando, encosta, você tem algum tipo de contato na parede e depois levar as mãos ao rosto, isso pode acabar contaminando? É comprovado que esse patógeno ele pode ficar na superfície e ao você tocar essa superfície e depois tocar a mucosa, você pode ter a contaminação. Então, essa desinfecção é justamente uma precaução contra isso. Ainda sobre o coronavírus, recentemente saíram algumas informações nas redes sociais, notícias de que nossos pets também adquiriam o coronavírus, que eles podiam passar para a gente ou que a gente podia passar para eles. Enfim, mas será que isso tudo é verdade? Então, sobre o assunto, convidei ele, nosso médico veterinário e colega nosso aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Eduardo Filete. Filete, afinal, é verdade, é fake? Os animais, nossos pets, eles transmitem coronavírus ou a gente pode transmitir para eles? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a diretoria da Beneficência, em nome do Ademir, né, o presidente, toda a diretoria, por estar fazendo parte desse programa aqui, que é um programa de boa audiência, né, um programa que fala sobre cultura, sobre medicina, acho bacana, né, e acho importante. O coronavírus é um vírus que na veterinária, nos cachorros, ele já existe há mais que 20 anos, talvez 40, mas assim, e já existe uma vacina há 20 anos. E causa sintomas gastroentéricos, diarreia e vômito, e diarreia de sangue, então é uma gastroenterite hemorrágica. Gasto de estômago, enterite hemorrágica. Não tem nada a ver com essa coronavírus que é respiratória, né? É o Covid-19. Covid-19, exatamente isso. Por isso que até separaram Covid-19 para não confundir com outras tal. Entre as cobras, entre os morcegos e outros animais, existe o coronavírus. Entre cobras, morcegos, entre os cães, mas não passa para os seres humanos. É que lá na China, por ser um país muito populoso, e eles terem esse hábito de comerem cobras, comerem buchada de morcego, eles, ao comer essas cobras, muitas vezes com pouco cozimento, esses vírus passaram para o ser humano e modificaram. Eles se adaptaram para o ser humano. Então, passou para o ser humano na forma respiratória. No cachorro existe uma vacina. Quem vacina com a vacina V10, está lá, parvovirose, sinomose e coronavírus. Mas o coronavírus, geralmente no cão, se trouxer no começo, salva. Soro, medicamentos, você salva o cachorro.
vou dizer 100, 99,9, pode pegar um cardiopata de 15 anos e tal. Então, resumindo, parvovirose, sinomose, coronavírus, estão tudo naquela vacina V10. O cliente pode prevenir, ele pode aplicar a vacina e prevenir. Esta vacina de cachorro não serve para humanos. Ah, mas eu li no jornal que em Hong Kong acharam um cachorro com vírus. Sim, a mulher pegou o coronavírus, entraram na casa da mulher, estava no celular, estava no copo, estava no talher, estava no colchão, e a mulher ficava beijando o totozinho, passou para a mucosa nasal. Após um período de dias, que eu não sei, falam que é 9 dias no sapato, o vírus ia morrer, né? Ou seja, o cachorro trabalhou como se fosse um fômite, como se fosse um cinto, um celular, um lenço. Foi um fômite. Eu pego meu celular contaminado, tuço no meu celular, passo para você, você fala nele e você pega o vírus. Ou seja, o cachorro não transmite coronavírus. Mas se você tiver com ele tossir na cabeça dele, fica o vírus na cabeça dele. Como fica no celular, como fica no relógio e tal, né? Agora você falou que o vírus, a paciente, a dona tinha o vírus e ficou por causa de estar dando beijo no cachorro. Mas esse vírus que foi para o cachorro, causa alguma coisa nele? Não causa nada no cachorro. O cachorro vai funcionar como se fosse um copo contaminado. Ele vai ficar ali só, encostado? Vai ficar encostado. Mas se a secretária doméstica for lá e beijar o totozinho, pode ser que ela pegue. Mas ela vai pegar no copo, ela vai pegar na mesa, na superfície da mesa, ou seja, o vírus está na casa dessa senhora de Hong Kong. Quem entrar lá pode ser contaminado. Pode ser que não, que a pessoa tenha uma resistência boa e não seja contaminada. Então quem está em casa, tá, isolamento social com o seu pet, pode abraçar o pet, pode beijar o pet, que não passa Covid-19, não transmite nada para eles. Agora, lógico, se ela pegar o Covid-19 e aquele cachorrinho ficar com ela, ele vai ficar com aquele vírusinho no pelo. Ele não tem a doença. Vai durar determinado tempo ali, algumas horas e depois sai. Não há necessidade de você ter uma higienização com o pet também? Cada um fala uma coisa, fala que no sapato pode demorar 9 horas, tal. Eu creio que no pet vai durar de 3 a 4 dias, né? Aí você pode, por exemplo, sei lá, se ele ficar 3 a 4 dias isolado, tem que haver um estudo do pet das pessoas contaminadas, né? Porque ele vai funcionar como se fosse um copo, uma caneta. Mas o caso do meu pet, o seu pet, o pet do nosso câmera, que não está contaminado, que ninguém tem o Covid-19, não tem problema nenhum. Eles não vão causar doença nenhuma para a gente. Eles podem trabalhar como se fosse um óculos, uma caneta, se tiver pessoa infectada no local. Se não, mas aí não é culpa deles, né? Eles vão, igual um copo, uma caneta, um sapato, fica o vírus nele, mas eles não transmitem, mas fica no pelinho, né, por um certo período. Só para a gente encerrar, queria que você olhasse naquela câmera ali e só deixasse o seu recado, olha ali na câmera e fala para a pessoa ficar em casa, cuidar do seu pet e conscientizar de que o pet não passa nada. Então, realmente as pessoas têm que ficar em casa, a orientação está sendo pública, as pessoas higienizar o cachorro com álcool se sai na rua, evitar sair na rua, e lembrar que o pet não passa coronavírus, e essas fake news, elas são ruins por 2 motivos. O primeiro, porque é uma fake news, e o segundo, que as pessoas, às vezes, ou a mulher gosta do cachorro, o marido não gosta, às vezes depende de onde que mora, tal, solta na rua, ou vice-versa. Então, tivemos muitos abandonos, porque a pessoa fala, agora eu vou soltar, porque vai passar o corona para os nossos filhos, tal. Aí solta, às vezes com consentimento, e o cachorro vai para a rua. Indo para a rua, ele vira um fômite, ele passa fome, as pessoas não estão saindo na rua para alimentar os cães, quer dizer, vira um problema social gravíssimo, né? Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha entendido os recados dos nossos médicos, dos nossos entrevistados, da importância de ficar em casa e também tirado todas as dúvidas sobre os nossos pets. Mas antes de encerrar, eu quero deixar aquela homenagem especial, um abraço especial ao nosso presidente aqui da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana, que nessa semana está comemorando mais uma primavera. Então, presidente, que Deus lhe abençoe e toda a equipe aqui do Beneficência na TV deseja para o senhor um feliz aniversário, muita paz e muita saúde. E não se esqueça, na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá e fique em casa. Beneficência na TV.